segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, e o versículo 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. São ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Que ele está sentado. Aqui nós temos mais uma bela história, uma bela lição de Jesus para nos ensinar. Nós aqui cantamos, primeiro hino: poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A tentativa do ser humano de buscar a Deus, e como diz a história, 2 homens também chegaram na igreja, chegaram ao templo, chegaram diante de Deus, procurando uma justificação diante de Deus, que é o que o ser humano faz. Se você for no Brasil de ponta a ponta do nosso Brasil, e América Latina também é assim, você vai ver as pessoas fazendo de tudo para buscar uma justificação diante de Deus. Você vai ver gente subindo escada de joelhos, você vai ver gente queimando incenso, queimando velas, você vai ver gente se chicoteando, você vai ver gente, né, lá em Belém do Pará, e o norte é muito disso, gente se matando para pegar na corda, né, naquela procissão que acontece em Belém do Pará. Você vai ver coisas absurdas acontecendo, né, em nome da fé, buscando uma justificativa diante de Deus, buscando estar de bem com Deus, buscando se ligar a Deus, buscando ter um encontro com Deus. O ser humano é assim. E quando nós lemos essa história, nós vemos que 2 homens também estavam tentando se relacionar com Deus, tentando fazer a vontade de Deus, tentando se comunicar a Deus. E Jesus, né, ele conta uma bela história para alguns. Não sabemos quem que estava ali ao redor, mas Jesus deixa bem claro: alguns estavam ali que gostavam de justificar a si mesmo, fazer tudo conforme a sua própria justiça, e outros que estavam ali desprezavam as pessoas. Daí Jesus conta: olha, eu vou falar para vocês a quem Deus ouve, a quem encontra justificação em Deus, a quem agrada o coração de Deus. E daí Jesus pega 2 extremos. Um homem entra no templo, era fariseu, estudioso da lei. No seu tempo, né, no tempo que Jesus esteve aqui, o grupo dos fariseus que surgiu durante o período interbíblico, eles eram os homens que seguiam rigorosamente a Bíblia, o Antigo Testamento, gostavam de, nos mínimos detalhes, estar ali obedecendo a lei de Moisés. E eles eram vistos por toda a população como homens justos, homens santos, homens que levam a vida espiritual muito a sério. Lá estava o fariseu, e ele entra no templo e começa a sua oração. Foi no templo, acreditava em Deus, foi para orar. Olha só, que homem espiritual. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Os outros são os outros.
eu sou eu. Eu não sou adúltero, não sou pecador, e daí ele vê o publicano e diz, e também não sou como esse publicano. Eu sim faço acontecer. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que tenho. Esse fez a oração dele. Jesus diz que o outro homem foi ao mesmo templo, acreditava em Deus, fez uma oração. E ele diz, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse era publicano, ou seja, pela sociedade era visto como uma das piores espécies, traidor da nação, cobrava impostos dos judeus para entregar nas mãos dos romanos. Esse não presta, esse é escória, esse está à margem. Todos os judeus viam naquele um santo, no fariseu um santo, no publicano um miserável pecador. Fariseu sim agrada a Deus, publicano vai para o inferno. Publicano não agrada a Deus. E daí, então, Jesus agora começa a mostrar algumas escolhas que ambos fizeram na tentativa de se comunicar com Deus. Os dois buscavam Deus, os dois estavam ali fazendo uma oração, mas Jesus deixa bem claro que um chegou muito cheio de si e saiu vazio. Outro chegou vazio e saiu cheio de Deus. Nós hoje é a mesma coisa. Nós chegamos diante de Deus, e diante de Deus, nós sempre precisamos fazer escolhas. Como vamos nos apresentar a Deus? Como um fariseu ou como um publicano? Primeira escolha que nós precisamos fazer é justamente se, diante de Deus, nós vamos escolher ficar apontando os erros dos outros ou reconhecer o nosso próprio erro. O fariseu chega e só tem o dedo apontado para os outros. Eu não sou como este. Este é pecador, este é adúltero, este é publicano, este é isso, este é aquilo. Mas ele não consegue olhar para si mesmo. É o que Jesus ensina no Sermão do Monte sobre julgamento. Jesus deixa bem claro, não julguem para que vocês não sejam julgados. E olha só o que Jesus diz em seguida. Por isso hoje tem muita gente sendo caluniado, sofrendo e não sabe de onde vem. Jesus diz, com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Tem crente hoje que não sabe por que recebe tanta acusação, tanta pedrada, mas passou a vida dele murmurando e acusando os outros. Para ele ninguém prestava. E hoje começa a colher e daí não entende. Nós precisamos fazer essa escolha. Vamos ficar olhando como esse fariseu os erros dos outros, ou nós vamos fazer como esse publicano? Olhar para nós mesmos. O publicano chega diante de Deus e a única coisa que ele fala quando diz, eu sou pecador. Ele reconhece as suas falhas, os seus próprios erros. Quando Jesus fala sobre o julgamento, ele diz assim, olha, antes de dizer para o irmão que ele tem um pedaço de madeira no olho, que ele tem uma trave no olho, você precisa, antes de acusar o cisco no olho do irmão, tem que tirar a trave do teu. Jesus está dizendo, olha, tem gente que está com uma trave enorme aqui, mas só fica olhando o cisco no olho dos irmãos. Daí Jesus diz, tira a trave do seu olho primeiro, antes de querer acusar os outros, antes de querer menosprezar os outros. E isso aqui é uma grande verdade. Quem menospreza pessoas, como estava fazendo esse fariseu, não pode se relacionar com Deus. Olha como é sério ser cristão. Olha como é sério servir ao Senhor. Você entendeu isso? Quem menospreza pessoas não pode se relacionar com Deus. É o que o próprio apóstolo João, depois de andar anos com Jesus, entender o plano de Cristo para a humanidade, ele diz assim, 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas desprezar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Nós vivemos dias complicados na nossa questão espiritual, na nossa vida espiritual, porque nós temos visto uma igreja, muito pronta para acusar todos, e confundindo seriamente a questão de concordar com a opinião das pessoas e com a prática das pessoas, com o fator discriminação. Isso é muito sério. Nenhum cristão pode discriminar ninguém. Eu não posso chegar e colocar o dedo e apontando e discriminando e tratar indiferentemente pessoas que praticam o pecado. Nós temos visto, por exemplo, a partir do ano 2000, uma guerra no Brasil muito forte, a questão da homossexualidade com a igreja. Nós nunca, jamais iremos concordar com a prática homossexual, porque a Bíblia deixa clara que é pecado. Nós nunca vamos incentivar e fazer casamento entre homens e mulheres, mulheres e homens, isso nunca. Agora, um cristão que discrimina, que porque está numa fila, entra um homossexual e ele sai, ou vira as costas, ou não cumprimenta, isso não é certo. Isso mostra arrogância. Jesus, se tivesse em nossos dias hoje, ele estaria lá no meio deles para mostrar qual é o verdadeiro caminho. É o que Jesus fazia. Jesus estava no meio das prostitutas, Jesus estava no meio dos publicanos. Apoiando eles? Não. Mas mostrando que há uma solução e mostrando qual é o caminho certo, o caminho de Deus. Tudo isso pelo amor. É uma lição que nós precisamos aprender. Cuidado para não confundir justamente isso. Concordar com discriminar. Concordar nunca. E discriminar também nunca. Nós precisamos fazer essa escolha. Olhar apenas para o erro dos outros ou olhar para nós mesmos. E isso aqui, irmão, quando nós falamos disso aqui, nós vemos algo perigoso. Porque essa oração do fariseu é uma oração vazia. E ele estava orando para quem? Para ele mesmo, porque Deus não estava ouvindo essa oração. Pelo contrário, era uma oração que tentava humilhar o irmão, humilhar o próximo. Eu não sou como esse, eu não sou como aquele, eu não sou pecador. Você já viu pessoas que dobram o joelho e começam também a fazer isso? Até hoje existe crente que faz isso, Dobra o joelho e tem uns crentes pentecostais da Assembleia de Deus, que gostam de orar alto. E às vezes começa a expor coisas que não era para expor. Deus, tem misericórdia da irmã Chiquinha, porque ela anda traindo o marido. Deus, tenha misericórdia do irmão fulano, porque ele não consegue largar o vício do cigarro. Deus, tenha misericórdia do irmão João, que é viciado em pornografia. Esse é o tipo de oração que Deus tem repulso. Na verdade, Deus não está nem perto de uma pessoa que faz esse tipo de oração. Devemos fazer a oração intercessória? Sim. Agora, na intenção de humilhar as outras pessoas, isso chega a ser satânico. O que nós precisamos fazer é sempre olhar para a nossa situação. Nós precisamos olhar para nós mesmos e não tentar viver uma santidade apenas para nós mesmos. Viver de uma maneira que a oração se torna para aumentar o nosso orgulho, para elogiar o nosso ego, elogiar o nosso comportamento. Nós precisamos reconhecer que nós somos errantes, pecadores, falhos, e reconhecer os nossos erros, assumir as nossas culpas e não ficar acusando os outros. Porque senão nós também não vamos saber fazer a segunda escolha. Nós precisamos escolher, vamos chegar diante de Deus apontando o dedo para os outros ou para nós mesmos, vamos chegar diante de Deus apontando os nossos méritos pessoais e esquecendo da graça e misericórdia de Deus. Qual vai ser a nossa escolha? Esse fariseu, ele não precisava de Deus, porque ele se achava bom o suficiente para se salvar.
Olha só o que ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O jejum era o mandamento da lei, mas era apenas, principalmente no dia da expiação. Era a única obrigação de um judeu. Mas os fariseus, eles gostavam de cumprir muito mais isso. Então, 2 vezes por semana. Geralmente, na segunda e na quinta-feira, eles jejuavam. Eu já falei isso para os irmãos. O jejum deles, não era algo íntimo deles com Deus. Eles passavam pó branco para parecer mais pálido. Eles entortavam a roupa para parecer assim, alguém sofrido naquele dia. Interessante que segunda e quinta eram os dias de mais movimento em Jerusalém, porque eram os dias da feira, no templo de Jesus. E lá estavam os fariseus, pálidos assim, e as pessoas chegavam: o que está acontecendo? Eu estou jejuando. E daí eles recebiam o elogio: nossa, como você é santo, como você é íntimo de Deus. E lá estavam os fariseus, e ele agora estava mais uma vez depositando apenas nele a sua confiança. O mérito é dele e não de Deus. Irmãos, uma pessoa que faz isso aqui, o que esse fariseu está fazendo, é uma pessoa que não conhece a Deus, porque não teve ainda o encontro com a graça. Ninguém que acha que pelo que ele faz vai obter salvação, conhece verdadeiramente a Deus. Nós somos salvos pela graça, e Paulo foi alguém que experimentou isso na vida dele. Ele disse: isso não vem de nós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Todos nós pecadores, se não fosse Deus intervir, Deus enviar seu Filho Jesus, nós não teríamos chance de nos salvar. Agora, daí alguns confundiram, porque Tiago vai dizer das obras, que não existe uma fé verdadeira sem obras. Mas isso aqui precisa ser bem claro para nós. Eu não sou salvo porque eu faço alguma coisa, mas eu faço alguma coisa porque eu sou salvo. Ou seja, a graça de Deus foi tão intensa e abundante na minha vida, que a partir disso, meu comportamento muda. A partir disso, eu olho o ser humano com outros olhos. A partir disso, eu pratico o amor. A partir da graça que eu recebi, eu ajo diferentemente. E não faço para obter salvação. Eu não amo as pessoas, eu não ajudo o necessitado, eu não oro para mim ser salvo. Pelo contrário, eu faço porque já fui salvo, porque eu recebi essa graça. Isso é fundamental, isso é importantíssimo para a gente entender o plano da salvação. Mas esse fariseu não tinha entendido nada. Ele achava que o mérito era dele. Irmãos, isso aqui, o que esse fariseu está fazendo, o que esse homem que se dizia santo, o que esse homem que todos praticamente pensavam que era um homem de Deus, um homem santo, ele era um satanista. Isso aqui é satanismo puro. Eu tenho falado para vocês. A intenção principal do diabo não é fazer vocês adorar uma estátua do diabo, com chifre, sei lá o quê. A intenção do diabo é tirar Deus do centro. E o que o diabo mais tem feito é tirado Deus do centro do coração do homem e colocado quem? O próprio homem. É o que aconteceu com Davi. A gente vê Davi um homem de Deus. Um homem de Deus. Você vê Davi, gente, fazendo coisas assim, pelo poder de Deus, fantástica. Desde a morte do gigante Golias, e as próprias guerras posteriores que Davi veio ganhando, como rei, Deus abençoava Davi fantasticamente. Se você olhar lá a história de Davi, pela ótica, principalmente dos escribas, dos levitas, você vai ver Davi ganhando guerras fantásticas, Deus abençoando Davi, mas aí você vai ver lá no capítulo 21, e versículo 1, de 1 Crônicas. 1 Crônicas 21:1, você vai ver esse versículo assim: Satanás levantou-se contra Israel, e levou Davi a fazer um recenseamento. O homem
que Deus escolheu para ser rei, o homem que venceu o gigante Golias pelo poder de Deus, o homem que estava ali ganhando muitas guerras, subiu para a cabeça o seu orgulho, e ele achava agora que as guerras que ele vencia não era mais pelo poder de Deus, mas era pelo número de soldados que ele tinha. Recenseamento era algo que todo exército fazia, todo o país fazia, porque sabia, né? Era matemática. Se eu tenho 500 homens, para ganhar uma guerra, preciso lutar com alguém que tenha menos de 500 homens. Se eu tenho 1.000 homens, para ganhar uma guerra, eu preciso lutar com alguém que tenha menos que 1.000 homens. Só que com Deus nunca foi assim. Porque Deus já tinha mostrado que com apenas 300, no caso do Gideão, ele já tinha vencido exércitos de dezenas de milhares, com 300 homens, porque Deus estava lutando pelo povo, mas Davi deixou o diabo soprar uma mentira no seu ouvido, e ele ordena: vamos fazer um recenseamento, nós precisamos saber a quantidade do nosso exército, ou seja, não é mais pelo poder de Deus, é pelo meu governo. Os homens mais íntimos de Davi, na mesma hora, disseram: isso é loucura, você está virando as costas para Deus. Mas ele não aceitou, recebeu uma grande punição. A mesma coisa estava acontecendo aqui com esse fariseu. Tudo era ele. Eu jejuo, eu dizimo, eu faço. Nada é Deus. E daí o publicano, ele chega e ele não fala nada do que ele faz, mas batendo no peito, era um simbolismo de grande indignação, e ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Isso é a compreensão da graça. É você saber que você é pecador, digno do inferno, mas a bondade, a misericórdia do Senhor, a graça, favor imerecido, é abundante sobre você. Irmãos, não tem como alguém conhecer a Deus sem reconhecer que é pecador. Não tem como. Qualquer um que não se ache pecador, qualquer um que se ache digno de salvação, está longe de Deus. Deus ouve, Deus responde. Aqueles que reconhecem que não são nada, são pecador, são fruto do pecado, nasceram em pecado e carecem da graça e misericórdia de Deus. Esses Deus ouve, esses Deus atende, esses Deus justifica. Nós precisamos ter cuidado, porque vivemos em tempos onde tem crente tentando ser mais crente que Jesus. Tem gente que se acha mais santo que Jesus. E o que faz é isso, coloca apenas os seus méritos. Porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu vou na igreja, porque eu obedeço isso, porque eu faço aquilo. Farisaísmo, legalismo. E nós precisamos abrir mão de tudo isso, do que é legalismo, e ficar com a graça de Deus. É isso que nos salva. Primeira escolha, então, que você precisa fazer: vai apontar o dedo para os outros ou para si? Segunda escolha: você vai apontar os teus méritos ou receber a graça do Senhor? E a terceira coisa: você vai ser soberbo, orgulhoso, ou vai ser humilde na presença do Senhor? Nenhum coração soberbo é ouvido por Deus. Gente que se acha mais santo que Jesus é desprezado por Deus. Gente que se acha mais santo do que os outros é desprezado por Deus. Portanto, muita atenção, porque uma pessoa, quanto mais próxima de Deus e mais santa é, mais ela vai reconhecer que não é nada, mais ela vai reconhecer que depende de Deus. Agora, aqueles que batem aqui e dizem: porque eu faço acontecer, esses estão longe de Deus. Não, pastor, mas e se aconteceu um milagre? Nós vimos na escola dominical aqui, as pragas do Egito. Você acha que o diabo também não pode fazer milagres? Nós precisamos, irmãos, entender isso. Isso aqui é lógica básica. Quem se exalta, quem é soberbo, Deus humilha.
mas quem se humilha, Deus exalta. Eu gosto muito de uma frase que o teólogo Barclay ele diz. A frase é o seguinte: a porta do céu ela é tão baixinha que todos precisam se ajoelhar para entrar. E isso é uma grande verdade. Não existe relacionamento com Deus sem humildade. O publicano, ele estava contrito de coração. Ele via que ele era falho, pecador, e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Humildade. Jesus, numa das suas visitas na casa de um fariseu, olha só, um fariseu convida Jesus para ir na sua casa, Simão. Jesus vai na casa do fariseu. Jesus ia na casa de todos que o convidasse. Lá estava o fariseu, na sua casa, recebendo Jesus. É claro que aqui muitos teólogos dizem, por que um fariseu convida Jesus? Os fariseus queriam cumprir a lei rigorosamente. Eles colocavam uma cerca ao redor da lei. Qualquer um que tentasse desafiar a lei, ensinar alguma coisa diferente com a lei, eles perseguiam, como fizeram com Jesus. Mas também viram em Jesus, um monte de gente seguindo Jesus, Jesus fazendo coisas assombrosas, uma oportunidade de fortalecer o grupo. Viram em Jesus uma oportunidade de um camarada, vamos puxar Jesus para o nosso lado, que ele pode dar ibope para nós. Jesus então está lá na casa do fariseu e, de repente, entra uma mulher. Se joga aos pés de Jesus e começa a chorar. Depois unge os pés de Jesus com um perfume. Seca com os seus cabelos. Beija os pés de Jesus. E daí está lá o fariseu na sua mente. Se esse camarada fosse realmente um profeta ou alguma coisa de Deus, ele saberia quem que está ali beijando os seus pés, prostrado aos seus pés. Era uma pecadora, provavelmente uma prostituta. Mas, na mesma hora, Jesus, conhecendo o pensamento dele, disse: irmão, eu entrei aqui na sua casa e você não lavou meus pés, você não me beijou o rosto, você não ungiu a minha cabeça, você não fez nada. Eu pergunto para você, ô Simão, se duas pessoas tivessem uma dívida com o Senhor, um devesse 50 centavos e outro devesse 5.000, e ele perdoasse as duas pessoas, a que devia 50 centavos e a que devia 5.000, quem você acha que ia ser mais grato a ele? O fariseu olha para Jesus, mas com certeza aquele que devia 5.000, ele seria muito mais grato, porque era uma dívida muito mais difícil de se pagar. Muito bem, Simão. A quem muito é perdoado, muito ama. Por isso que ela não para de beijar os meus pés, por isso que ela derramou perfume aos meus pés, por isso ela lavou os meus pés com a sua lágrima. Ela muito é perdoada e ela alcançou graça, por isso ela muito é grata. Essa mulher entendeu o que era a graça de Jesus, o que era o perdão dos seus pecados. Muitos, até hoje, não alcançam a graça, porque não se veem como pecador. São soberbos. Acham porque nasceram na igreja. Acham porque, não, sou filho de pastor. Nunca me desviei. Nunca fumei droga, nunca fumei um cigarro, nunca enchi a cara, nunca fui numa balada. Eu sou melhor que os outros. Não. Perante Deus, todos nós somos pecadores. Todos são pecadores. A vida é diferente, as experiências são diferentes, mas todos diante de Deus são pecadores e carecem da graça de Deus. E a conclusão, Jesus diz, olha, o publicano, esse sim, saiu de lá justificado. O fariseu não foi nem ouvido. Na nossa busca por conhecer a Deus, como estamos se apresentando diante de Deus? Como publicano ou como fariseu? Eu concluo então essa reflexão com uma frase
muito simples, que diz: oração não é algo que Deus apenas ouve, mas algo que Deus vê. Deus está de olho no teu coração. E você não vai obter resposta nenhuma se você não chegar diante de Deus humilhado, reconhecendo que você não é nada e Ele é tudo, e que você depende da graça dEle para ter uma vida abundante. Vamos ficar em pé e fazer uma oração. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina as Tuas verdades. Tem misericórdia de nós, Senhor, para nós não sermos orgulhosos, para não nos acharmos mais santo que alguém, para não apenas acusarmos os erros dos outros, mas muitas vezes não reconhecemos que nós somos pecadores. Deus, que nós pensamos coisas erradas, que nós somos falhos e errantes, mas tem misericórdia de nós, ensina, Senhor, a sermos pessoas que cada vez mais conheçam a Tua face verdadeiramente, porque é quando estamos aos Teus pés, diante da Tua grandeza, que nós vemos a nossa pequenez, que nós vemos que nós não somos nada, mas somos pó e carecemos de Ti. Deus, ajuda-nos a, como esse publicano, fazer as escolhas certas, olhar para si, reconhecer o erro, entender, Senhor, que nós carecemos da Tua misericórdia, da Tua graça, e termos, Senhor, uma atitude de humildade. É o que nós, Senhor, precisamos a cada dia. E que na nossa jornada de fé, Senhor, nós sempre venhamos seguir o Teu exemplo de humildade. Que não, Senhor, apenas se fez homem e habitou entre nós, mas sofreu a pior das mortes, a morte como um bandido, a morte de cruz, mas nos deu o exemplo, Senhor, de ir até o fim, seguir a vontade do Pai. Abençoa as nossas vidas, pois nós carecemos de Ti e da Tua graça. Amém e amém.